No ar, o último Jornal da Educação do ano. Vamos relembrar as notícias que marcaram 2014 com uma retrospectiva. Da redação de Nova Escola e Gestão Escolar, este é o Jornal da Educação. O ano começou com a notícia do reajuste do piso salarial da categoria. Mais uma vez, o aumento veio abaixo do esperado, tornando ainda distante o sonho de equiparação com outras categorias da mesma formação. O Ministério da Educação divulgou uma portaria no final do ano passado, estabelecendo um aumento de 8,3% no piso salarial, que agora paga R$ 1.697 por uma jornada de 40 horas. Ainda que o valor seja superior ao da inflação de 2013, o aumento real foi de apenas 2,3%. Já é o segundo ano com um aumento frustrante. No ano passado, o reajuste foi de 7,9%, em comparação com 18% em 2011 e 22% em 2012. Quisemos ouvir a opinião de vocês, professores, sobre as principais dificuldades enfrentadas no dia a dia. As respostas mais votadas viraram reportagens especiais aqui no JE. A gente quer ouvir você para construir nas próximas semanas uma série de reportagens sobre as maiores necessidades dos educadores. Eu acho que a questão salarial ela é fundamental, sim. Nós tivemos nas últimas décadas uma desvalorização social da profissão docente. E isso esteve o tempo todo vinculado a uma desvalorização salarial. Se tivéssemos uma carreira que propiciasse o professor ter uma jornada única numa só escola, ele ficaria mais tempo nessa escola, teria suas horas de trabalho desenvolvidas nessa escola, formaria um grupo coeso. São coisas que são absolutamente relacionadas. A importância do professor ter uma boa formação inicial é ele conhecer mais do que ele vai encontrar na escola. Quando o professor não tem acesso ao que acontece dentro da escola, na formação inicial, ele chega na escola para dar aula conhecendo muito do conteúdo que ele deve ensinar, mas pouco da didática, do que é do ofício dele, da profissão dele, que é dar aula, ensinar aqueles conteúdos. E a escola tem que assumir esse papel de formadora de professores, ela vai ter que ser o locus da formação, então ela vai ter que ser equipada para ela olhar ali para o seu corpo docente e conseguir estabelecer estratégias de formação. A grande notícia do ano na educação foi, sem dúvida, a aprovação do PNE. Depois de muita discussão, tramitação na Câmara e no Senado, o projeto foi finalmente aprovado. Agora pode abençoar, está aprovado mesmo. Depois de 4 anos de tramitação, o Plano Nacional de Educação finalmente foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Era o último passo para que o plano finalmente comece a vigorar, depois de um longo caminho que passou pela construção de uma proposta na Conferência Nacional de Educação de 2010, o envio de uma proposta do Executivo, idas e vindas, discussões e refações do texto pelo Senado e suas comissões, depois pelo plenário, pela Câmara e pelas suas comissões, depois pelo plenário da Câmara e, no fim, pela caneta presidencial. O PNE fica marcado principalmente pela histórica destinação de 10% do PIB, Produto Interno Bruto, para a educação, um patamar elevado que vai representar um impulso e, ao mesmo tempo, um grande desafio para a área, na medida em que será necessário transformar o afluxo de recursos em melhor qualidade. Uma das grandes conquistas do novo PNE foi a destinação de 10% do PIB para a educação. Ainda não está claro como vamos conseguir atingir esse montante. Para descobrir a resposta, fomos ouvir diversos especialistas sobre a questão. O que significa aprovar os 10% do PIB para a educação? A aprovação dos 10% do PIB para a educação, para a educação pública, né, que é o que está posto na meta, mas tem um dispositivo que permite a contabilização de parcerias público-privadas, é o principal veículo para o cumprimento das outras 19 metas. O cálculo dos 10% do PIB, ele só existe para o cumprimento das 19 metas anteriores do plano, que determinam desafios, a superação de desafios que são desafios históricos da educação nacional. Ter os 10% do PIB garante que estejamos fazendo o mesmo investimento em educação que a Coreia, por exemplo? Não garante, porque a questão central aí não é comparar com outros países, né? A questão central é
O Plano Nacional de Educação teve uma planilha de custos que apresentou a necessidade de investimento equivalente a 10% do PIB até o 10º ano do plano. Isso não significa que esses 10% do PIB já estão garantidos. Isso o fato de estar no PNE não garante que esse recurso de fato vai chegar na educação. Então a gente precisa viabilizar fontes de financiamento. E além de viabilizar fontes de financiamento, a gente precisa garantir uma boa execução, uma boa gestão desse recurso, e a boa gestão desse recurso necessita obrigatoriamente de um bom controle social. A sociedade tem que participar, tem que exigir que o gasto com educação, o investimento em educação, seja feito de maneira adequada e que garanta a realização do direito à educação. Na política, a principal notícia foi a reeleição da presidente Dilma Rousseff. Ela acaba de confirmar que o novo ministro da Educação vai ser o Cid Gomes. O ministro atual, Henrique Paim, detalhou quais devem ser as diretrizes do próximo mandato um pouquinho antes da eleição. Plano Nacional de Educação. Principal desafio: garantir o cumprimento das metas. Eu acredito que essa questão da punição não é o elemento principal. Nós precisamos, na verdade, apoiar esses sistemas. E eu diria que o Brasil construiu, a partir desse sistema de avaliação, da definição de metas, um instrumento muito importante, que é exatamente fazer com que os gestores, dentro do processo democrático, a cada 4 anos, seja cobrado diretamente. Então, se a população está vendo que aquele gestor não consegue avançar, ela faz a cobrança. Então, existe essa cobrança. E isso tem funcionado claramente, tanto que nós temos exemplos de sistemas que, a partir do momento que fizeram um diagnóstico, viram que essa situação não era boa, partiram para um trabalho coordenado, um trabalho de planejamento, uma cultura de planejamento de gestão, que fez com que eles avançassem do ponto de vista de desempenho educacional. Base Nacional Comum. Principal desafio: construir o currículo respeitando os setores da área de educação e contemplando a diversidade regional. Se nós formos ver, nós temos vários estados e municípios que construíram bons currículos ao longo dos anos, mas temos muitos outros que não conseguem construir. Então, quando nós estamos dizendo que precisa ter uma base nacional comum, que precisa dar essa orientação para os estados e municípios, nós estamos justamente fazendo uma redução dessa desigualdade educacional a partir desse trabalho de coordenação. Então, esse desafio da Base Nacional Comum é exatamente não só construir a Base Nacional Comum, mas fazer com que essa Base Nacional Comum seja um consenso nacional e ela seja efetivamente implementada. Formação de professores. Principal desafio: aproximar os currículos de pedagogia e licenciaturas das questões reais de sala de aula. Mas o que nós precisamos fazer agora é justamente utilizando o papel das universidades, tanto públicas como privadas, trabalhar melhor na formação de professores. Isso é um esforço que tem que ser feito no Brasil, mas que precisa ser negociado. Nós não vamos conseguir fazer uma política de mudança no currículo das licenciaturas sem que haja um acordo nacional em torno disso. É muito difícil fazer isso se não houver um acordo, porque, na realidade, nós precisamos ver o que os sistemas precisam em termos de formação e ver o que as universidades podem oferecer, fazer uma grande pactuação. Esse é um processo que depende muito de maturidade, e o que nós temos hoje é maturidade para fazer esse processo. Outro tema fundamental, a atratividade do magistério, foi pouco discutido, mas ele vai aparecer com força nos próximos 4 anos, já que uma expressiva parcela do corpo docente brasileiro vai se aposentar. É a oportunidade para encontrar caminhos para atrair os melhores para a sala de aula. Aqui na nossa redação, a grande novidade foi o lançamento do Gente que Educa. Gente que Educa é uma rede profissional que reúne recursos de rede social, de formação em conjunto, grupos de especialistas, grupos de discussão e de estudo para tornar mais consistente a formação interpares, com um colega professor ajudando o outro. Na Semana do Professor, um presente para educadores de todo o Brasil. Gente que Educa, um site para aprender junto e compartilhar conhecimento. Gente que Educa. O endereço é bem simples, gentequeeduca.org.br. É um site novo, colaborativo como uma rede social, mas muito mais do que isso. No Gente que Educa você vai encontrar uma ampla comunidade de educadores de todo o Brasil para interação profissional. Página de notícias personalizadas, com as informações mais importantes para você, igual a redes como Facebook, Twitter ou LinkedIn.
uma agenda colaborativa de eventos, em que você confere, compartilha e adiciona seminários, cursos e concursos que possam interessar educadores de todo o país. A área de planos de aula de Nova Escola, que desde agosto está aberta para você subir seus próprios planos ou adaptar os planos do nosso acervo. Ela é um sucesso. Em apenas 2 meses, já são 6.000 professores cadastrados e mais de 300 planos criados ou adaptados. A Super Busca da Educação, que é um Google da educação, onde você encontra apenas os recursos mais confiáveis para sua aula, estudo ou pesquisa. Grupos de estudo e de discussão, liderados por especialistas e por educadores nota 10. No Gente que Educa você tem acesso a conteúdos confiáveis, como os das iniciativas da Fundação Vitor Tivita, e também de parceiros de conteúdo. Para usar todos os recursos, você precisa apenas preencher um cadastro, criando login e senha. É gratuito. E já no finalzinho do ano, a nossa editora Elisa Meirelles foi acompanhar os encaminhamentos da Conferência Nacional de Educação, a CONAE. Eu estive em Brasília, acompanhei de perto os debates e conto para vocês nessa reportagem especial do Jornal da Educação. Todo o recurso do Fundo Social do Pré-Sal, todo o recurso dos royalties, todo o recurso de participações especiais e da exploração de minérios deve ser integralizado no Fundeb para a garantia do custo aluno qualidade inicial. O que a gente espera é que o governo federal entenda e cumpra aquilo que a presidenta Dilma diz, né? O que nós queremos é que o Estado assuma a ampliação das matrículas e que o que se faça é um investimento cada vez mais claro na educação pública, gratuita, laica, de qualidade, e que a concessão ao privado, ela precisa ser concessão, ela não pode ser apolítica. Foi a maior polêmica que deu, foi a questão da educação separada para as pessoas surdas. Então, essa é a grande polêmica que nós estamos discutindo. Eu, como educador, tenho certeza que nós precisamos que todas as pessoas têm que estar incluídas. Nós temos que estar juntos e juntas, misturados, misturadas. E o que nós aprovamos aqui é que nós deveremos ter uma educação inclusiva. O ano está acabando e agora é hora de ficar relax, de dar aquele merecido descanso. Se você está em busca de dicas para sua leitura, para assistir no cinema ou na sua casa, o convite é que você entre na nossa rede Gente que Educa e acesse o grupo de férias, onde diversos educadores estão postando as suas indicações para esse período de descanso. O site de Nova Escola também tem um especial muito bacana sobre o assunto. Fica o nosso convite para você acessar. Por hoje é só, por esse ano é só, fim do Jornal da Educação. Um abraço, até 2015.